Olá, começando ao vivo mais um Resistência Francesa com Márcia Camagos, direto de Paris. Tudo bem aí, Márcia? Tudo ótimo, Haroldo. Hoje temos novidades aí. Antes de começar, eu vou tentar mostrar aqui um jornal francês. Vamos lá, deixa eu ver se eu... Aqui, vamos lá. Paris, capital anti-Bolsonaro. As associações, os intelectuais e os artistas se mobilizam na França contra o regime do presidente brasileiro. A matéria foi publicada hoje às 5 da manhã daí. Márcia, qual que é o... Como é que Paris se autoproclamou aí a capital mundial contra o bolsonarismo? Bom, esse artigo aí assinado pelo Nicolas Roussier mostra como, desde as eleições, né, as eleições foi uma das únicas capitais em que o Haddad ganhou, foi Paris. E esse é um trabalho, como eu costumo dizer, um trabalho de formiguinha, mas que devagar vai rendendo seus frutos, porque o próprio jornal explica que desde de 2016, quando surgiram os primeiros rumores do golpe, do impeachment da Dilma, já se formou o MD-18, né, o Movimento Democrático 18 de março, que depois a gente herdou, o Alerta França-Brasília, herdou esse grupo, porque a maioria dos seus fundadores acabaram voltando para o Brasil. Então, tem esse trabalho contínuo de denunciar todos esses desmandos, né, esses ataques à democracia brasileira, a questão da Amazônia, dos indígenas, dos líderes que são assassinados quase semanalmente, e a imprensa francesa é muito sensível a isso, e houve também, na quinta-feira ontem, né, uma reunião na Assembleia Nacional de 23 ONGs, como, por exemplo, Anistia Internacional, Ataque, Caritas, Terra Solidária, Solidaire Outro Brasilis, o Alerta França Brasil também, tentando formar uma frente de defesa pela democracia e contra a ascensão do fascismo do Brasil, para tentar fazer com que, inclusive, a União Europeia não continue negociando com o Mercosul e tendo em vista todas essas questões aí sobre as quais a gente já falou. Ô, Márcia, não tem semana que vocês ficam sem fazer nada, então, aí. Absolutamente nenhuma semana, né? Eu achei bem interessante também as últimas revelações aí do E essa semana o Breno teve aí com O vocês. Breno Altman, do Opera Mundi, fundador do Opera Mundi, esteve na segunda-feira na Bolsa do Trabalho, numa conferência bem concorrida, explicando detalhadamente essa questão dos vazamentos da Lava Jato, da Vaza Jato, e quais os próximos passos, e falando da importância desse apoio internacional também. E quem vai nesses eventos? Para a gente entender. Vão só brasileiros ou já vão muitos franceses também? De jeito nenhum. Existem manifestações que há mais franceses até do que brasileiros, o que é muito bom, porque é isso que a gente quer, né? Não só convencer os brasileiros, mas, sobretudo, sensibilizar a sociedade francesa. Muitos sindicatos nos apoiam, então a gente tem aí a CGT, o Solidaire, e partidos de esquerda, como a France Insoumise, o POID, o Partido Ouvrier Democrático, Independente Democrático, e o Partido Comunista também, imagino. O Partido Comunista também. Nós fizemos na quarta-feira, eles nos cederam espaço, um bar que eles têm muito simpático, para a gente fazer uma festa para arrecadar fundos para a caravana Lula Livre Europa, que vai sair no dia 25 de Paris, rumo a Genebra, Estrasburgo e Bruxelas, sobre o qual a gente já falou aqui num outro programa, depois desse show. Então, Haroldo, vai ter esse show no Teatro Montfort, com a leitura das cartas ao Lula, com a presença desses artistas todos, brasileiros e franceses, 50 mais ou menos intelectuais e artistas, e a partir daí esse grupo, essa caravana já vai sair do teatro, já vai entrar no ônibus e sair
durante 3 dias percorrendo essas cidades da Europa, levando, enfim, a mensagem aí, a denúncia de que Lula é um prisioneiro político, enfim. Ô, Márcia, Paris apesar da esquerda tradicional não ter ido muito bem nas últimas eleições, quem acompanha a Revolução Francesa sabe bem, né? Paris está se movendo na questão ambiental de maneira bastante radical. Tem uma ideia aí, como é que é essa ideia de florestas urbanas que tá ganhando força aí na cidade? Nós falamos aqui, né, Haroldo, que os grandes vencedores dessa reeleições europeias foram os verdes. Mesmo, não tanto na França, mas mesmo aqui, eles ficaram à frente, inclusive, do Partido Republicano e da France Insoumise. E eles já estavam querendo lançar candidatos, já estão pensando nas eleições para a Prefeitura de Paris, que vai ocorrer aí em março do ano que vem. Mas, para, enfim, tentar neutralizar, talvez, os verdes, né, que vem com força total, a Anne Hidalgo, a prefeita de Paris, ela já anunciou a criação... que partido? A Anne Hidalgo... Você esqueceu, eu procuro aqui, pode deixar. Me deu um branco agora. Continua, desculpa. Para que ela está fazendo? Ela quer transformar Paris na capital de uma grande floresta verde. Certo. Ela é do Partido Socialista. Ela é do Partido Socialista, acabei de ver. Exatamente. Mas continua, conta aí para a gente o que ela está aprontando. E ela, para se adiantar, então, essa investida do Partido dos Verdes, né, ela vai transformar 4 lugares emblemáticos da cidade em florestas. Seria a praça diante do Hotel de Ville, que é aquela linda, aquele grande e belo prédio da prefeitura. Anne Hidalgo, do Partido Socialista. Ela vai transformar a esplanada norte da Gare de Lyon, a praça diante da Opéra Garnier, que é aquele também belíssimo prédio, que inclusive inspirou o nosso Teatro Municipal de São Paulo, e algumas partes das margens do Sena, que ela já havia, inclusive, aquelas alças de acesso ao Rio, já foram, há algum tempo, há uns 2 anos, já foram proibidas ao automóvel, não há mais circulação de carros por ali. As marginais do Sena não tem mais automóvel nunca mais. Alças de acesso que davam, exatamente, aquelas margens com as alças de acesso, já faz 2 anos que elas são pietonais, né? São para pedestres exclusivamente. Então, ela quer aterrar áreas, inclusive a parte, assim, a superfície dos estacionamentos subterrâneos, que seria, assim, a superfície, né, o teto, enfim, ela vai também retirar o cimento, colocar terra para fazer, enfim, colocar vegetação, plantas e transformar isso em área. Eu estava em Paris em 99, na época a prefeitura era do atual Partido Republicano, era um aliado do Chirac. Ou eu peguei o próprio Chirac, não lembro, agora eu me esqueci. Mas a prefeitura passou a fazer... eu estava em 99, eu era correspondente do Jornal Brasileiro, e a prefeitura declarou, formalmente, usou essas palavras, guerra ao carro. Sim. E eu tentei explicar isso para o jornal que eu trabalhava, foi muito difícil. Eles acabaram aceitando a matéria, mas eles não puseram esse título na minha matéria, que foi como eu mandei. Pelo menos na minha memória, não tenho certeza, porque não tenho os documentos para provar. Mas na minha memória eu pus isso no título, porque era como a imprensa francesa tratou. E o que significava essa guerra ao carro? Continuidade nas obras de metrô, né, que já atingem a cidade, muito da cidade, alargamento de calçadas, criação de ciclovias, fechamento de ruas. Esse era o pacote para reduzir o trânsito. E ninguém levou muito a sério. A gente teve que esperar o Haddad 13 anos ser eleito prefeito para fazer uma pequena guerra ao carro, bem diminuída em relação ao que foi feito em Paris,
mas em Paris já estava totalmente implementada, né? Ou seja, e agora tem um segundo passo ambiental bastante importante, que é reflorestar a cidade, né? Reflorestar, e a gente vai ver que a cidade é bem verde. Eu vou te dar alguns números aqui. Agora, mais do que reduzir o trânsito, é reduzir a poluição, que pode ser muito grave em Paris, tanto que quando sobe a determinados níveis, aí, alerta vermelho, eles abrem as catracas do metrô e os ônibus se tornam totalmente gratuitos. Naquele dia, eu já passei aqui, que eu já fiquei 4, 5 dias, uma semana inteira, sem pagar metrô, porque eles simplesmente liberam para desencorajar as pessoas a saírem de carro nas ruas. Então, é um combate à poluição e há uma conscientização há um dia em outubro, que é o dia sem carros. Então, apenas os táxis, ambulâncias, carro de bombeiro e de polícia que podem circular. Você sabe que eu fiz matéria disso também. Porque eu peguei o segundo dia sem carro, mais ou menos. É bem interessante que eles... Agora já tem dezenas já fazem muitos anos. Muitos anos, mas agora tem essas patinetes também, essas bicicletas, né, velolibre, patinetes, você tem muitas opções, e é claro, como você falou, Haroldo, um investimento pesado no transporte público, coisa que a gente não vê no Brasil, infelizmente. Então... Opa, deu um repique aqui. A gente não vê no Brasil, infelizmente, é isso? Sim, porque não adianta você combater o uso do carro se você não oferece uma alternativa de um transporte público de qualidade. Então, é isso que eles estão investindo. Agora, para você ter uma ideia, a França hoje ela tem 450 espaços verdes com os dois bosques, que são o bosque de Vincennes e Boulogne, com quase 2.000 hectares, que é 17% da superfície de Paris, tem 275 praças, 17 parques, sendo que o mais antigo deles é o Parque Monceau, de 1852, e o maior dos parques é o Parque de La Villette, com 550 mil metros quadrados. Outra coisa que eu fiz matéria quando eu estava aí, nossa, agora deu saudades. Outra correspondente de Paris, né, Márcia? Eles inauguraram um parque em Bercy, que é um parque que foi concebido entre 93 e 97 e ficou pronto quando eu estava aí, e que fica perto da Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. E a Cinemateca de Paris fica também dentro desse parque. E, bom, aí, para continuar, eles têm 145 jardins. O Jardim des Plantes, no 5e, é o mais antigo, é de 1635, né? E tem 235 mil metros quadrados, entre muitos outros, e, inclusive, uma coisa interessante que tem aqui perto da minha casa, que é a Coulée Verte, ou a Promenade Plantée, que é ali um bisavô do High Line de Meatpacking de Nova York, que é um parque suspenso, onde corria uma antiga linha férrea, que ligava a, então, Gare de Bastille a Vincennes. A Gare de Bastille foi demolida e no lugar ficou aquela feiosa Opéra Bastille, né, a Ópera Bastille, que é um prédio bem controverso, e eles desativaram esse trecho da linha férrea e, em vez de demolir, construíram um jardim suspenso, assim, bem interessante, que poucos turistas conhecem, e as arcadas de baixo, elas foram mantidas, e ali existem lojas, ateliês de artesanato, um artesanato especial e muito refinado, né? Então, a gente vê que há muitos anos a Prefeitura de Paris vem investindo pesado na questão dos espaços verdes e nessa tentativa de despoluir a cidade. Mas só para a gente encerrar, tem um personagem que a gente acompanha, quem era futebolista nos anos 80 acompanhava muito, que é o Michel Platini, que foi presidente da UEFA, ele é francês, e o que aconteceu com ele? Então, o futebol aqui teve alguns problemas, né? Inclusive, voltando ao nosso amigo Neymar, o dono do PSG, o Al-Khelaifi,
deu uma bronca danada, dizendo que ele precisa se comportar menos como celebridade e mais como profissional, porque não tem diante da conjuntura é um pouco absurdo, né? Porque não me consta que celebridade possa, enfim, se colocar em situações em que a suspeita de estupro é bastante alta, né? Mas, bom, já vinha, né, com assim a falta de comprometimento, aquelas festas, dancinhas com muletas, ele fracassou nas duas Champions League, foi suspenso por xingar árbitros na internet, depois socou aquele torcedor, né, enfim, no campo, e terminou com essa questão da acusação de estupro. E, por outro lado, também, como você falou, o Michel Platini, que foi um dos principais jogadores da história da França, ele foi detido... na época que ele jogava na seleção. Bom, ele era bem jovenzinho aí nessa foto. Mas ele foi detido numa ação relacionada com a investigação envolvendo a escolha do Catar para sediar a Copa do Mundo em 2022. Então, essa escolha ocorreu em 2010, né? Mas ela joga suspeitas também sobre alguns cartolas sul-americanos, como o ex-presidente da CBF, o Ricardo Teixeira. Então, ele está detido aí, estão investigando o que teria acontecido, quanto que ele recebeu para mudar de ideia, inclusive, porque ele era contra a escolha do Catar, e no meio do caminho ele foi convencido a apostar, enfim, a votar no Catar para sediar a próxima Copa do Mundo de futebol. Eu vou mostrar mais uma foto dele, mais recente, de 2010, em que ele está com o presidente da Polônia, em 2010. Apareceu aí? Apareceu. Está dando aí um estandartezinho uma bandeira da UEFA, justamente quando ele era presidente. O e só assim para concluir também, já que a gente está falando de esportes e tudo, a Anne Hidalgo também está muito descontente, questionando o patrocínio da Total SA, né, que é aquela multinacional do ramo do petróleo e do gás. A grande petrolífera francesa. Uma das 7 irmãs, ela foi fundada em 1924, porque eles querem que esses os Jogos Olímpicos, eles sejam pautados aí pelo respeito ao meio ambiente, né, focado nessa questão, e como que uma das maiores poluidoras, emissoras de CO2, pode vir a patrocinar esses Jogos. Então, é uma polêmica muito grande que opõe, enfim, a responsabilidade social com a propaganda institucional dos patrocinadores. Isso vai dar pano para manga e muita polêmica. O pessoal me viu navegando, mas apareceu aí. Agora eu pus a matéria do começo do Paris Capital anti-Bolsonaro. Enquanto a Márcia falava, vocês viram fazendo uma pesquisa aqui. Bom, Márcia, obrigado. Eu pus de novo, porque eu não sei se eu pus no começo, falei que tinha posto. Não sei se apareceu, apareceu 2 vezes. Bom final de semana aí na capital anti-Bolsonaro. Muito obrigada, né? São tantos assuntos interessantes aqui que a gente fica até perdido, mas voltaremos na semana que vem com mais novidades. Valeu, um beijo. Outro.